E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, você já deve ter percebido, né, que eu não tenho postado, assim, as minhas leituras mês a mês, né? Tipo, aqueles vídeos de, o que eu li no mês X. Eu andei acumulando pouco, não consegui gravar esses vídeos mensais. Eu fiz aquele primeiro vídeo com as minhas leituras de 2021, que vai, tipo, de janeiro até abril. E aí, agora eu vim fazer o resto. Então, nesse vídeo aqui, eu vim mostrar pra vocês os 10 últimos livros que eu li, que tem lá desde o finzinho de abril até agora o começo de julho. Vambora! Antes de mais nada, eu queria perguntar pra vocês se vocês já leram algum desses livros que eu vou mostrar, que eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Se vocês já leram ou têm vontade de ler, deixa aqui nos comentários pra eu saber, pra gente conversar um pouco mais. Uma outra coisa que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, os links, né, de todos os livros que eu tô mencionando nos vídeos e tudo mais. Se vocês usarem o meu link da Amazon, vocês vão estar ajudando e apoiando demais aqui o meu trabalho, o canal, os conteúdos e tudo mais. Bom, sem mais delongas, gente, eu vou começar com um livro que era pra ter saído lá naquele primeiro vídeo, mas realmente, tipo, foi o último livro que eu li em abril, tipo, a leitura, assim, que eu nem achava que ia caber ainda no mês, mas coube, e foi um livro que me surpreendeu pra caramba, foi esse daqui, Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampoero, editora Moinhos. Você já deve estar cansado de me ver falar desse livro, inclusive vai ter resenha, assim, logo mais, em breve. Falei dele também no vídeo de melhores livros do semestre, na tag dos 50%, porque essa daqui foi a minha melhor leitura do semestre e não foi à toa. A Maria Fernanda Ampoero, ela é uma autora equatoriana. Eu não conhecia essa autora, então nunca tinha lido nada dela. Eu nem sei se tem outras coisas dela publicadas aqui no Brasil, eu acho que não. Mas ela tem algumas coisas publicadas, né, mundo afora. E o que aconteceu? Eu me surpreendi demais com os contos dessa mulher, sabe? Porque pega naquela parte da crueldade que eu normalmente gosto muito nos livros. Não sei, uma narrativa mais crua também, daquela coisa de esfregar a verdade na cara, sabe? De soco no estômago. É bem isso que esse livro, ele fala sobre relações familiares, sobre violência, tem muita violência aqui nesse livro, mas também tem uma pegada feminista bastante forte, tem personagens mulheres que são bastante fortes e que vivem essa violência, né, no dia a dia, uma violência, como eu disse, que começa dentro de casa. E muito forte também a perda da inocência, né, porque muitas personagens aqui são meninas muito novas, às vezes crianças. Então é isso, assim, é um livro fantástico, eu recomendo para todo mundo. E como eu disse, vai ter resenha em breve, então aguardem. É isso. Daí maio, gente, foi um mês assim que eu peguei o maior calhamaço de 2021, né? Que fez parte do projeto Lendo Murakami em 2021, que foi Crônica do Pássaro de Corda, do queridíssimo Haruki Murakami. É um livro de respeito, gente, assim, são quase 800 páginas, tem várias marcações, inclusive foi com esse livro que eu comecei a fazer essas marcações com flags e eu gostei do negócio, então eu estou mantendo, né, nas minhas leituras seguintes. É meio difícil falar desse livro porque ele aborda tanta coisa, mas tanta coisa, sabe? Ele fala sobre esse personagem que de repente a vida dele, tava uma vida meio pacata assim, o cara tava desempregado, mas meio que por opção, assim, sabe? Casado. De repente, assim, a vida dele dá uma reviravolta quando acontecem duas coisas. A primeira delas é que o gato dele some e um pouquinho depois, né, mas ainda bem no começo, ou seja, não é spoiler, a mulher dele também desaparece, assim, tipo, ela sai de casa, abandona ele. E aí ele fica meio, né, com aqueles pontos de interrogação na cabeça. E aí as coisas começam a acontecer, umas coisas meio malucas, né? Estamos falando de Murakami. Então ele vai conhecer histórias também de vários outros personagens que vão entrando na vida dele. E para vocês terem uma noção, assim, tem histórias envolvendo a guerra na Manchúria, né? Os conflitos na Manchúria que aconteceram lá na época da Segunda Guerra Mundial. Então ele vai conhecer uns personagens que vão trazer essas histórias para ele. Ele vai conhecer também algumas personagens que têm poderes mediúnicos, né? Tipo videntes, etc., que vão ser muito importantes na trajetória desse cara, né? É um livro cheio de coisas, assim, realmente, porque eu contar aqui pra vocês, né, como eu não quero me estender muito, porque afinal de contas não viraria uma resenha, né, e ainda vai ter resenha desse livro, mas, assim, é um livro fantástico, sabe, fantástico, uma puta trajetória que esse cara percorre pra poder achar tudo aquilo que tava parecendo perdido na vida dele, sabe. Eu levei praticamente um mês inteiro lendo ele,
Foi um mês também que as coisas estavam, assim, um pouco enroladas pra mim, né, assim, com um tempo um pouco curto, a minha ansiedade também tava batendo um pouco mais forte. Na verdade, maio e junho, né, foram meses, assim, mais pesados pra mim. Eu achei até, assim, que a minha leitura foi até rápida, sabe? No projeto eu tinha considerado aí uma leitura pra 2 meses, né, porque a gente nunca sabe, mas eu consegui matar ele em um mês. Em maio, eu também peguei uma HQ pra ler, até pra meio que contrabalancear, sabe? Tipo, eu tava com aquele calhamaço do Murakami, eu queria uma leitura que fosse, assim, tipo, num formato um pouco mais leve pra mim, e essa HQ que eu recebi da Nemo caiu no momento perfeito, porque era já uma obra que eu queria ler muito, né, muito mesmo, que é Polina, do Bastien Vives. Bastien Vives, ele é francês, eu já tinha lido uma HQ dele, que é Uma Irmã, e Polina foi um livro, assim, que desde que eu vi o lançamento eu quis muito ler, e acho que é meio óbvio, né, vocês olham pra essa capa aqui e já sabem que o tema da coisa toda é balé, que é um tema que é muito importante e muito querido pra mim, né? Vou falar mais sobre isso na resenha, né? Claro que já tá gravado, inclusive, só falta editar e fazer todos os trâmites aí pra pôr no YouTube. Bom, e aqui a gente acompanha a trajetória dessa garota, que é a Polina. Ela começa criança aqui no livro, né? Uma garota russa, bastante talentosa pro balé, então ela começa aqui o HQ indo para uma audição, né? Bom, daí ela vai, né, prosseguindo aí no treinamento, nos estudos, e ela é uma das garotas que esse cara aqui, né, o Nikita Bojinsky, que é um professor, um mestre, coreógrafo e tudo mais, ele é uma das escolhidas dele, né? Ele escolhe ela para dar uns treinamentos particulares para ela, porque ele vê muito potencial nela e ao mesmo tempo ele é muito, muito rigoroso. Ela vai aprender muito com esse mestre e ao mesmo tempo ela vai sentir necessidade em alguns momentos de expandir os voos dela, né? De conhecer outros tipos de arte, outros tipos de dança, de repente se desvencilhar dessa figura que tinha ela, assim, um pouco limitada, se a gente pode dizer essa palavra, né? Bom, daí a gente vai para junho e eu até tinha comentado no Instagram, né, no post de leituras do mês, que junho também foi um mês para mim um pouquinho complicado, né? Tive, assim, minha ansiedade também bastante forte, alguns momentos assim de ressaca literária também, que eu não tinha muita vontade de ler. Então foi um mês que eu encontrei assim um grande acolhimento nas HQs, sabe? Eu li mais HQs, foi um jeito de ler coisas diferentes, interessantes, e ao mesmo tempo de uma forma um pouco mais leve para mim, intercalando outras leituras, né, outros livros. Então eu comecei junho com o Leg, do Frederick Peters, é um quadrinista suíço. Nossa, assim, foi uma ótima surpresa. Eu já queria muito ler o Leg, porque eu tinha lido Pílulas Azuis faz pouco tempo, né, do mesmo autor, e eu fiquei completamente apaixonada. E eu queria saber muito mais sobre ele, até porque a outra HQ, Pílulas Azuis, é autobiográfica. Essa daqui é uma autoficção, mas, né, eu já sabia que ia encontrar vários elementos, assim, da vida mesmo, da realidade do autor, né? Então eu queria muito mergulhar nessa história. E aqui a gente vê a história desse escritor, né, desse quadrinista que está enfrentando uma crise criativa. Ele não consegue produzir, não consegue escrever. Ao mesmo tempo isso, né, angustia ele, mas ele também enfrenta outras angústias, como por exemplo, ele é um cara nos seus 40 e poucos anos e ele não consegue, assim, se relacionar com esse mundo atual, sabe? Um mundo tecnológico, um mundo das redes sociais, um mundo conectado 24 horas por dia. Tem resenha, né? Teve resenha recente dessa HQ, também vou deixar o link nos cards. Então foi uma leitura maravilhosa. Continuando aí no mês de junho, teve mais HQ, porque eu falei pra vocês que as HQs né, me ajudaram a salvar minhas leituras e o meu estado, o meu ânimo nesse mês. E a próxima HQ foi o Enterro das Minhas Ex, da Gautier, da editora Nemo também. E, cara, essa HQ é incrível, eu já gostava muito da Gautier desde que eu li Justin, sabe? Uma HQ super representativa, super importante, né? Necessária. E essa HQ também é nessa pegada, sabe? Ela traz a história da Charlotte, que é essa garota que a gente vê aqui na capa. E a Charlotte, a gente acompanha, na verdade, várias fases, né, da vida da Charlotte, assim, o crescimento dela. Começa ela criança, aí vai ficando adolescente e tudo mais, vai crescendo. E a gente vê nos capítulos os relacionamentos frustrados da Charlotte com outras garotas. Porque desde criança, desde pequena, ela se descobre atraída por garotas, ela se descobre uma garota lésbica. E ela, né, naturalmente vai tentar se relacionar com outras garotas, só que ela vai quebrar muito a cara. Por quê? Porque ela vai, né, infelizmente,
encontrar muita gente bastante escrota no caminho, sabe? Por outro lado, tem alguns momentos bastante divertidos aqui, porque é tudo contado, assim, de um jeito leve, sabe? De um jeito engraçado até. E a Charlotte vai crescendo, né? Então isso que é o mais legal. Eu achei perfeita, assim, simples, resumindo numa palavra, é uma HQ perfeita. Depois, né, dessas duas primeiras HQs no mês de junho, eu peguei um livro que eu já tava me preparando psicologicamente, porque eu sabia que ia me emocionar em alguma medida, que foi Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, Companhia das Letras. A Aline Bay virou uma autora, assim, pra mim, muito importante, sabe? Tipo, uma das minhas favoritas brasileiras. E desde que eu li O Peso do Pássaro Morto, que foi um livro que me emocionou bastante, sabe? Um dos livros que mais me emocionaram na vida. Então eu fui com bastante expectativa a ler Pequena Coreografia do Adeus e me surpreendi mais uma vez, sabe? É uma história bastante triste, ela tem aquele traço, né, assim, característico da Aline Bay, né, na narrativa, porque ela é uma prosa bastante poética, sabe? Inclusive o formato dela lembra versos, então não é assim aquela prosa que é meio tipo padrãozinho que a gente tá acostumado a ver. E ela conta a história dessa garota, a Júlia, né? É um romance, assim, também meio de formação, assim, né? Porque a Júlia, ela vai crescendo, ela começa criança e ela termina uma jovem adulta nesse livro. A grande questão é, né? A mãe dela é uma pessoa bastante frustrada porque ela não consegue aceitar que o pai dela tenha abandonado, né? A mulher, né? Que tenha se separado, na verdade, tenha, né, ido viver a vida dele. E, por outro lado, o pai da Júlia também, assim, não gostava da vida de casado. A própria Júlia via nele uma vivacidade e até uma juventude que ela nunca via quando ele estava com a família, né? Com a mãe dela e com ela mesma, né? E ao mesmo tempo ela cresce em meio a uma violência, né? Porque na casa dela, mesmo depois da separação dos pais, né? A vida dela com a mãe é uma vida, assim, sem muito afeto, sem muito diálogo. Na verdade, sem muito, assim, é até um eufemismo, né? Tipo, sem nenhum diálogo, sabe? A violência é a única forma de comunicação que essas pessoas conhecem. Então, a Júlia apanha bastante da mãe, sabe? É aquilo que eu falo, né? Tipo, eu gosto muito da Aline Bay, da escrita dela, porque ela joga assim umas palavras e algumas frases que são tão simples, mas que traduzem exatamente o sentimento e a atmosfera daquela situação que ela tá mostrando. E eu acho que isso que toca muito fundo, que torna os escritos dela tão especiais. Então foi o que eu senti com esse livro também. Depois, e ainda em junho, eu peguei um livro que eu já andava curiosa há bastante tempo. Eu tinha conseguido ele para troca no Scoob, então eu já fui assim, querendo muito ler já. Foi Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, editora Vozes. O Byung-Chul Han, ele é um filósofo sul-coreano, mas ele estudou e meio que se fixou, né? Fixou residência na Alemanha. Primeiro, né, assim, ele me enganou completamente esse livro, porque, veja só, tipo, ele é super pequenininho, super fininho e tal. Eu achei, né, vai ser uma leitura super interessante, né, enriquecedora pelo tema e tudo mais, mas vai ser uma leitura rápida, né, e tal, vai ser rapidinho que eu vou ler esse livro, e na verdade, eu fiquei mais tempo com esse livro do que eu esperava, né, o que foi uma coisa boa também. Por quê? Porque ele não é um livro muito fácil de ler, né, as ideias, assim, requerem várias pausas da gente, várias reflexões, a própria linguagem dele não é tão simples. É um livro que com certeza ele vai, pelo menos na minha experiência, ele vai precisar ser relido em algum momento no futuro, na minha vida, porque eu imagino que é o tipo de livro que quanto mais a gente relê, mais coisas a gente absorve dele, sabe? Bom, o que o título mesmo diz, né? Sociedade do Cansaço, a sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade que supervaloriza o desempenho, a performance, sabe? Que tem esse excesso de positividade em relação ao trabalho, não ao trabalho simplesmente, né? Mas é isso, a sua produção, né? O quanto você entrega. É uma sociedade que o tempo inteiro tá te estimulando a trabalhar cada vez mais, a superar sempre as suas marcas, ou seja, tipo, tudo que você faz nunca tá num patamar tipo ok, né, satisfeito. Não, você tem que sempre se superar, sempre fazer um pouco mais. E claro que isso leva a coisas não muito boas, né? Tipo, estados depressivos, indivíduos que não têm
o tempo necessário de repouso e o tempo necessário também de contemplação, né? Assim, perdeu-se esse momento de contemplação mesmo, né, para as coisas da vida e para as coisas ao redor, para a própria cultura, sabe? Ele faz bastante referências aqui a, sei lá, outros filósofos, outras obras, o que é bastante interessante, mas às vezes também exige, né, um pouco de pesquisa da gente. Então, assim, não é uma leitura papum, assim, é uma leitura que exige certo estudo também, no sentido da gente ler e ao mesmo tempo a gente fazer pesquisas, procurar outras coisas para enriquecer a nossa experiência com o livro. Ainda em junho, tivemos Em Ondas, do A.J. Dungo, editora Nemo também. É um quadrinho também. E, cara, esse quadrinho me surpreendeu num nível que eu nem sei explicar pra vocês, sabe? Primeiro porque a história já é bastante diferente, é uma história autobiográfica. Então esse autor, né, esse quadrinista, ele conta um pouco pra gente, assim, sobre a namorada dele, que tá enfrentando uma batalha contra o câncer. Então ele conta assim desde o começo, né? Como ele conheceu ela, como ele se apaixonou, como eles começaram a sair, aí como ela descobriu a doença, sabe? Só que intercalado com toda essa história dele, da namorada, ele também traz pra gente um pouco da história do surf, né? Da importância mesmo do esporte para os polinésios, grandes ídolos também do esporte. Essa HQ me emocionou bastante também. Ela foi, assim, uma obra que quase me fez chorar, assim, sabe? Nesse nível. A maneira, na verdade, como o autor, ele mostra essa história, porque eu acho que tem a ver com isso, né? Na verdade, tem totalmente a ver com isso, né? A maneira como ele conta essa história, como ele meio que monta tudo isso pra entregar uma grande homenagem, na verdade, pra essa namorada, sabe? Que é a Kristen. Eu recomendo muito pra vocês, assim, muito, muito de todo o coração, assim, de tudo, assim, que tem dentro de mim. Eu quero recomendar pra vocês essa HQ, porque ela é muito especial. E aí, gente, chegando na última leitura de junho, tivemos Sagarana, do Guimarães Rosa, editora Global. Esse foi a primeira obra, né, do Guimarães Rosa, o primeiro livro. E eu já tinha tido contato antes com o Guimarães Rosa, até na época do colégio também, com alguns contos que eu li do Primeiras Histórias. Aí depois, né, mais adiante, quando eu tava fazendo teatro, eu li o Primeiras Histórias inteiro, porque a gente fez, né, enfim, uma montagem que tinha uns híbridos lá, então tinha algumas coisas de Primeiras Histórias, aí outras coisas do livro Holocausto Brasileiro, que também é fantástico. E, enfim, né, então passei por essa obra novamente, eu sou apaixonada por Primeiras Histórias, mas depois disso eu nunca mais li nada do Guimarães Rosa. E aí, como eu sou parceira da Global esse ano, eu escolhi Sagarana, porque afinal de contas eu quero conhecer mais, me aprofundar um pouco mais na obra do autor. E esse livro também foi bastante surpreendente pra mim, sabe? Ele traz 9 contos que se passam nessa atmosfera do sertão mineiro, com os personagens sertanejos. Só que uma coisa bastante interessante aqui é que, assim, a gente vê esse ambiente bastante específico, né? Esses personagens bastante específicos, inclusive a própria narrativa, né, do Guimarães Rosa, quem já leu Guimarães sabe, é uma narrativa bastante peculiar, sabe? A questão dos jogos de palavras que ele faz, da criação de novas palavras, todo o coloquialismo que ele coloca no texto e nos diálogos, principalmente na boca desses personagens. Então tudo isso é bastante específico, né? Mas ao mesmo tempo, tudo que esses personagens sentem e, sei lá, se angustiam, os conflitos que eles têm, é tudo bastante universal, sabe? E claro, né, como todo livro de contos, enfim, de várias histórias, sempre tem aquelas histórias que a gente gosta mais. O último conto, que é A Hora e Vez, de Augusto Matraga, é um conto sensacional, também é muito, muito conhecido, é considerado, assim, uma obra-prima mesmo do Guimarães Rosa. Não é facinho, né, ler Guimarães Rosa, é também uma leitura que exige, assim, uma atenção da gente, por conta, né, da narrativa mesmo, né, do vocabulário que é usado e tudo mais, mas é uma delícia de ler. Para fechar esse vídeo, eu queria incluir aqui a minha primeira leitura do mês de julho, que foi a minha leitura mais recente, né, foi Minha Querida Sputnik, do Haruki Murakami, né, de novo dentro do projeto Lendo Murakami em 2021, essa já é a 6ª leitura do projeto. Gente, assim, foi uma leitura muito especial pra mim, porque eu sempre disse que este livro aqui é o meu favorito do Murakami até hoje. Olha quanta coisa aqui que eu marquei aqui nesse livro, sabe? Ele me tocou bastante, porque eu gosto de vários aspectos que aparecem nesse livro, né? Ele traz a história desse narrador que, na verdade, está contando a história da amiga dele. É uma amiga por quem
Ele nutre um amor platônico e ele é muito apaixonado por essa menina. Só que, obviamente, o amor dele não é correspondido, mas eles são muito amigos. E, bom, e ele fala sobre ela, sobre como ela conhece essa mulher, que é 17 anos mais velha, e ela acaba se apaixonando por essa mulher. Se apaixonando, assim, no nível, tipo, loucamente, sabe? É uma história que também tem os seus traços surreais, né? Aquelas loucuras do Murakami. Também deixa a gente com muitas perguntas, com muitas dúvidas, o que eu acho muito legal no Murakami. Eu particularmente gosto muito disso no autor. Reler esse livro, na verdade, foi como ler meio que um livro novo, sabe? É como se, tipo, eu conhecesse essa história de algum lugar, alguém tivesse me contado e finalmente eu fosse ler. Foi isso que eu senti, assim, quando eu reli esse livro. Porque por coisas que eu não lembrava, ou então coisas que na época eu tinha visto de determinada maneira. E relendo agora, depois de 7 anos, eu enxerguei de um outro jeito, eu enxerguei de um jeito mais profundo. Já é a segunda obra do Murakami que eu revisito, né, nesse projeto, né, que eu já tinha lido antes e daí releio. E aí percebo que na releitura eu tenho uma experiência completamente diferente da primeira leitura. Então isso me leva a acreditar que eu realmente precisaria fazer aí um movimento de releitura das minhas obras favoritas, porque eu acho que elas vão ou se tornar muito mais favoritas, né? Vou descobrir muito mais coisas, ou também vou começar a criticar bastante essas obras, né? É isso então, gente. Acho que eu falei bastante aqui nesse vídeo, eu tô até ficando um pouquinho sem voz. Mas foram essas as minhas leituras. Eu tenho me surpreendido com cada livro que eu tô pegando esse ano, então tá sendo lindo, tá sendo fantástico. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um gostei, de se inscrever aqui no canal se você não tá inscrito e de ativar lá o sininho das notificações pra saber sempre que tem vídeo novo. É isso então, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.